Bom, vamos aqui a um clássico poema brasileiro, talvez o poema mais conhecido de toda a história do Brasil, a famosa Canção do Exílio, do poeta romântico da primeira geração, o Gonçalves Dias. E lembrando que esse poema aqui ele foi escrito em 1843 em Coimbra, Portugal, tempo em que o poeta, o Gonçalves Dias, estava lá na Europa, estava em Portugal estudando Direito, ele estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ficou lá de 1840 a 1845, e detalhe, esse poema aqui foi escrito em 43, só que em 46 sai aqui, vocês estão vendo a capa, né? Sai o livro dele, Primeiros Cantos, e nesse livro, Primeiros Cantos, está presente então o Canção do Exílio, o lindo poema dele, o conhecido poema, tá? Se vocês olharem, está na íntegra aqui, são 5 estrofes, sendo que as 3 primeiras que estão aqui à esquerda tem 4 versos cada, são quartetos, e as 2 últimas que estão à direita aqui tem 6 versos, né? Ou seja, os sextetos. E também, para quem gosta de metrificação, os versos são heptassílabos, ou seja, versos de 7 sílabas ou redondilhas maiores. E se vocês olharem, também tem algumas rimas, sabiá, lá, flores, amores. E claro, de antemão, vocês já sabem, né? Trata-se de um canto de amor à pátria. E foi escrito numa época em que o romantismo tinha essa missão de definir uma nova cara de Brasil, uma nova identidade, uma nova roupagem, já que lembrar, né, a independência do Brasil se deu em 1822, um pouquinho antes, certo? E o Gonçalves Dias ele vai fazer parte então dessa primeira geração, e a primeira geração era intitulada nacionalista, indianista, aquela, claro, mais perto, ali mais próxima da independência, e que, por lógica, que melhor idealizou esse novo país que surge agora independente. Então, vou declamar aqui o poema e depois nós vamos à análise dele, certo? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Bom, então vamos começar aqui no primeiro quarteto. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então reparem que aqui a gente vai invadir a esfera um tanto biográfica, porque nós sabemos que o poeta Gonçalves Dias está lá em Portugal. Então os advérbios de lugar que vão aparecer aqui, certo? Que é o aqui e o lá, eles são muito importantes, porque aqui significa Portugal, onde o poeta está, ou melhor, local do exílio, enquanto que lá é o Brasil, ou melhor, a terra natal desse eu lírico, desse enunciador, dessa voz poética ali, que, claro, pode se confundir com a vida do Gonçalves Dias. Então, reparem que a terra do eu lírico, tá? E ele usa o pronome possessivo para isso, minha terra, o que ela tem? Palmeiras. E nas palmeiras canta o sabiá, ou seja, fala de natureza, palmeiras, fala fauna, flora no caso, né? Então aves também. E as aves que ali em Portugal gorjeiam, cantam, não cantam como lá no Brasil. Ou seja, reparem que o eu lírico usa o como, ele usa uma comparação, mas algo um tanto light, até leve, porque não está depreciando as questões portuguesas, as aves portuguesas, nada disso, né? Ele não está dizendo assim, ó, não que as aves portuguesas não cantem, não gorjeiem, longe disso, mas as aves do Brasil cantam melhor, cantam mais, e é isso que fica bem colocado aqui, tá? Então, na primeira estrofe, nós já temos essa relação aqui de idealização do Brasil, que é muito comum com os poetas da primeira geração romântica, os mais próximos à independência, os mais próximos dentro dessa missão de definir, dar uma nova cara ao Brasil que está surgindo independente agora, certo? Vamos aqui à segunda estrofe, que é muito idealizada, reparem. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ou seja, novamente aqui ele usa uma comparação implícita, né? Porque o que ele está dizendo? Nosso céu tem mais estrelas do que o céu do exílio. O céu da minha terra natal tem mais estrelas que o céu de Portugal. Então,
Se a gente for olhar, reparem que céu é céu, mas aqui ganha status de idealização. Nosso céu tem mais brilho, tem mais estrelas. As nossas várzeas têm mais flores, ou seja, somos mais floridos. Os nossos bosques têm mais vida. A nossa vida tem mais amores. Muito linda essa estrofe aqui, né? Idealiza, claro, muito o Brasil. E cabe aqui lembrar também que esses dois versos aqui, cuidem, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, esses dois versos aqui, tá? Eles acabaram fazendo parte depois do hino nacional, porque o Joaquim Osório Duque Estrada, que era um poeta parnasiano, né, enfim, foi fazer o hino e ele viu que antes do hino já havia não um hino, mas um poema que era basicamente um hino nacional, que é a Canção do Exílio. Então ele fez aqui uma grande homenagem e inseriu esses dois versos na letra do hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida tanana, mais amores. Tanto que se vocês lerem a letra do hino nacional, esses versos eles vão aparecer entre aspas, mostrando o quê? É uma citação da Canção do Exílio, tá? Bom, vamos aqui à terceira estrofe, então, que agora essa aqui vai falar, olha aqui, reparem, vai falar mais do eu lírico, do enunciador. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ou seja, em cismar, em eu ficar absorto, em eu ficar perdido em pensamentos, e à noite, mais prazer eu encontro onde? No local do exílio, Portugal? Não, na minha terra natal, no Brasil. Ou seja, lá. Lá é advérbio que se refere à terra natal, a Brasil. E também traz essa ideia, né, basicamente, da gênese do nascimento do poema. Ou seja, parece que esse poema que está nascendo quando o eu lírico está ali pensando, perdido em pensamentos, sentindo saudades de onde? Né, da terra natal dele. E aí no final da estrofe ainda retoma dois versos que já foram inseridos antes, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ou seja, né, o eu lírico não diz que ali no local do exílio não sente prazer, mas ele diz que sente mais prazer, mais alegria na sua terra natal, certo? Vamos aqui então para a quarta estrofe e agora vai falar mais do Brasil. Minha terra tem primores que tais primores não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Bom, então reparem que o eu lírico diz que a sua terra natal, o Brasil, tem primores, coisas boas, qualidades, que ele não consegue encontrar ali no local do exílio. Mas detalhe, é muito superficial nisso, porque ele não diz que coisas são essas, que primores são esses. Mas há. E depois ele acaba retomando, né, já versos inseridos antes, ó, em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá no Brasil, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Bom, e agora, para fechar a quinta e última estrofe, há um maior nacionalismo, e agora um nacionalismo envolvendo tanto o eu lírico como a questão também de idealização do país. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, pro meu Brasil, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, Portugal, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Ou seja, como se fosse quase um pedido religioso aqui, repare, né, o eu lírico, tipo, ciente de que um dia vai morrer, mas ele pede, Deus, que eu não morra aqui no local do exílio, mas sim na minha terra natal, certo? E algo bem ufanista, que bem nacionalista, alguém que ama o seu país e que tem essa missão como um poeta da primeira geração de amar seu país, de definir uma nova cara, uma nova identidade, uma nova roupagem para esse país que está surgindo agora independente, né? E também uma grande saudade, claro. E aí, claro, ele quer desfrutar aqui dos primores, as qualidades que não está encontrando ali no local do exílio, né? E que só há no Brasil. E aí fecha novamente com essa imagem das palmeiras, do sabiá, que a gente pode até interpretar como algo próprio também do romantismo, aquela que o próprio Machado de Assis vai dizer, aquela sempre questão de representação da cor local, a inserção da cor local, sabiá representando aqui a fauna, palmeiras representando a flora. Então aqui a gente tem um lindo poema pertencente à primeira fase do romantismo, a primeira geração, certo? A geração nacionalista, indianista, um canto de amor à pátria,
que inclusive teve 2 versos que foram incorporados à letra do nosso hino nacional. E lembrar também o título, Canção do Exílio. É algo um tanto genérico, porque muitos poetas utilizavam esse título, faziam suas canções de exílio, mas que mostra bem onde está o eu lírico, certo? E ainda para finalizar aqui, salientar que foi e ainda é um poema muito parodiado, muitos poetas fizeram intertextualidade, paráfrase, paródia com a Canção do Exílio, certo? Pessoal, se puderem, se inscrevam no canal, façam um comentário aí, dê o like e grande abraço a todos.